Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Cleo Books. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre esse livro incrível chamado The Storm Runner, by J.C. Cervantes. Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre esse livro incrível chamado The Storm Runner, by J.C. Cervantes. Esse livro conta a história do Zane Obispo. É um adolescente de 13 anos que vive em New Mexico, Novo México, nos Estados Unidos, perto de um vulcão chamado The Beast, ou seja, a Fera, e ele mora com a mãe, com o irmão da mãe, com o tio, e com uma cachorrinha de 3 perninhas, que ela tem uma deficiência, e ele adotou essa cachorrinha exatamente porque ele também tem essa deficiência. Ele nasceu com uma perna maior do que a outra, então, e no livro todo ele vai tratar essa deficiência dele não normal, para ele é um problema, para ele é complicado, é justificável aqui pelo livro, depois a autora vai mostrar pra gente que é uma justificativa muito legal, mas voltando. Ele é um garoto que sofreu muito bullying por ter essa perninha menor do que a outra, então a mãe dele decide fazer um homeschooling, que é ensinar coisas da escola em casa. Nos Estados Unidos, eu não sei a porcentagem, eu não sei o quanto isso é comum, mas eu lembro que teve uma vez que eu fui a trabalho e tal, trabalho com meu namorado, e a gente encontrou umas meninas que elas eram bailarinas, e elas foram homeschooled, elas estudavam em casa, não na escola, porque era mais rápido, não precisava ir para a escola, elas tinham que estudar, tinha que praticar muito balé, né, ensaios, aulas. Então elas precisavam ter mais tempo na aula, menos tempo na escola e mais tempo na aula de balé. Então esse personagem, por sofrer muito bullying, a mãe dele acaba dando aula para ele em casa, mas depois ela consegue uma bolsa para ele estudar numa escola particular, que eu esqueci agora o nome, porque como eu li em inglês, toda vez que eu vou falar em outro idioma, sobre o livro que eu li no outro idioma, eu fico confuso. Mas é como se fosse uma Santa Fulana de Tal escola, entendeu? Escola Santa de Tal. E o Zane não fica muito feliz com isso, não. Ele não quer estudar numa escola particular, gente metida, ele vai sofrer, ele já sofria antes, ele vai sofrer mais ainda. E então ele faz todo ele arquiteta planos para poder faltar à escola. Mas ele vai na escola e ele usa uma muletinha, porque ele anda assim, né, capenguinha assim, capenguinha não, ai que horror, é uma expressão capacitista que eu falei. Ele anda com uma perna maior do que a outra, então ele usa uma cane, né, uma muletinha para conseguir andar direito. Só que ele sofre muito bullying com isso na escola. A autora não vai desenvolver muito essa parte, mas logo no primeiro dia de aula ele já sofre bullying e ele não leva o desaforo para casa não. O garoto fez alguma coisa com ele, não sei se esbarrou o ombro para ele cair, ele pega essa muletinha e bate no garoto. Aí ele volta para casa com uma notificação, advertência. Aí a mãe fala, e você acha bonito só porque ele te usou e você bateu nele? Aí eu falei, aí o Zane falou, sim, acho sim, eu tinha que me defender. E gente, eu não sou a favor da violência, mas se seu filho de 13 anos vai para a escola e ele sofre algum abuso de uma criança e ele não se defende, aí que é um problema. Ele se defendeu, então ele sabe se impor, sabe? Mas enfim, essa história de bullying da escola não é desenvolvida aqui é só isso, é esse primeiro contato aqui. Esse livro aqui foi escrito pela J.C. Cervantes e já dou uma crítica. Por que o nome é J.C. Cervantes? Eu não sei se vocês sabem, mas a J.K. Rowling, que é a autora do Harry Potter, ela teve que botar o J.K., ou seja, J.K., porque se ela botasse o Jane, acho que é o Jane o nome dela, se botasse um nome feminino, ela venderia menos nas livrarias. Então os editores falaram para ela abreviar o nome. E eu acredito que seja muito o que tem acontecido com essa autora aqui. Se eu não me engano, o nome dela também é Jane, eu não sei, porque é J.C. Cervantes. Então tem só o Cervantes e o J.C. Eu não gosto muito disso, eu gosto de que tenha o nome da pessoa, porque eu sei que a pessoa pode botar o nome que quiser. Mas por que a gente lê livros de autores homens com os nomes e as mulheres precisam botar siglas? Enfim, tá aqui o questionamento. A história, ela permeia a mitologia maia. Para quem não sabe, mitologia maia é uma das mitologias mais antigas aqui da América Central, ali no México, essa região. Tem maias e astecas, né? Astecas eu não conheço nada e maia eu conheço um pouquinho só por causa desse livro. Mas uma coisa que é interessante, que eu estava vendo um vídeo falando sobre a história da mitologia maia. E
historicamente, a Espanha, quando invadiu o território ali dos maias, apagou muita história deles, apagou documentos, tudo que a gente sabe sobre os maias, o calendário que gerou o filme do 2012, a matemática, tudo que a gente sabe dos maias é porque eles escreveram em pedras. Porque tudo que era documento, tudo que era papel, eles apagavam, os espanhóis quando invadiram. Então eu acho que a falta de dimensão, a falta de detalhes da mitologia maia nesse livro é a respeito disso também. Porque se você pensar nos livros do Percy Jackson, que fala sobre a mitologia grega, a gente tem uma aula de história do Rick Riordan por 5 livros. E os outros livros também, mas esses 5 livros da série original. Só que esse aqui eu não sei muito bem. Eu sei que quem criou o mundo foram 2 deuses que os nomes dos deuses maias são complicados. Não é Zeus, Apolo, como grego que é fácil de falar. Foi criado pelo Cucumatz e por Huracan. Eu vou deixar aqui na tela. São esses 2 deuses maiores que criaram tudo, que são os deuses, de acordo com esse livro, são os deuses da criação e os deuses da destruição. Porque, como eu falei para vocês, por exemplo, o calendário maia é cíclico. Tanto que aquele filme de 2012 falou que ia acabar o mundo, porque no calendário maia, algum calendário que eles acharam terminava esse ciclo, mas o ciclo termina para o outro ciclo vir. Então eles achavam que era o fim do mundo, mas não é. Então por isso que eles são os deuses da destruição e da construção. Então eles constroem uma realidade, mas tem que destruir porque vem outra. E ela aqui, essa autora, no final do livro, no pós-fácil, ela fala: essa aqui é a minha interpretação de acordo com as histórias que eu escutei da minha avó, ali da minha vivência ali. Ou seja, não é uma história definitiva, isso aqui é mitologia maia, né? Porque, como eu falei para vocês, outras mitologias foram mais preservadas, como a mitologia egípcia, que as crônicas do Kane, do Rick Riordan, também conta sobre. A mitologia romana, nórdica, elas foram mais preservadas, a maia não. Então eu senti falta assim de dimensão, de detalhes sobre mitologia maia, como eu tive aulas de mitologia grega na série Percy Jackson. Mas, mesmo faltando um pouco da mitologia, a história em si desse livro é muito boa. Como eu falei para vocês, Zane, esse garotinho que tem... Ele é uma pessoa com deficiência, né, vamos dizer assim. Ele anda um pouquinho tortinho. Ele fica ali andando por esse vulcão, que é perto da casa dele. Atrás da casa dele tem esse vulcão e ele chama do vulcão dele. Ele e a cachorrinha Rosie, que só tem 3 patinhas, eles sempre ficam ali perto do vulcão. A mãe fala, não vai. Tem até uma mulher vizinha dele, que é a senhora Ozies. Ela depois a gente vai descobrir, ela é uma vidente. Ele já trabalha ali com vidente. Esse Zane trabalha com a Ozies ali como se fosse um secretário dela, porque ela faz como se diz? Ele trabalha como se fosse um secretário dela, porque ela faz previsões, como se fosse tarô, acho que é tarô também que ela menciona aqui. Então ele serve como se fosse um secretário para ela, mas depois a gente vê que ela é realmente uma vidente. Ela tem sangue da mais... como que eu vou explicar? Da vidente maior da mitologia maia, algo assim. Eu esqueci agora o nome exatamente, mas ela é uma vidente oficial, vamos dizer assim. Daí, como outros livros do Percy Jackson, aliás, como a série do Percy Jackson, como a maioria dos livros do Rick Riordan ou do Rick Riordan Presents, na verdade, quem não sabe, né, o Rick, o autor de Percy Jackson, fez um Rick Riordan Presents, que é um selo que ele chama pessoas de outros lugares para contar a mitologia daquela pessoa em histórias parecidas com Percy Jackson. Só que eu já li um livro chamado The Dragon Pearl, vou deixar a capinha aqui, que é do Rick Riordan Presents, que é mitologia coreana, e não tem nada a ver com o Rick. É muito bom, mas assim, não tem nada a ver com o Rick porque não tem aquela pegada engraçada, não tem aquela pegada de historinha. Esse aqui tem. Esse aqui eu me diverti muito lendo esse livro. Porque é bem Percy Jackson. Sério, o outro não é. O Arushá, In the End of Times, que eu vou deixar aqui também, que eu tenho, mas eu não li ainda, que também é do Rick Riordan Presents, eu não sei se tem essa pegada. Eu espero que tenha, porque o outro não teve. O Zane descobre que existe uma profecia chamada Profecia do Fogo. Se eu não me engano, é esse o nome. A Profecia do Fogo,
que diz que uma pessoa com sangue antigo vai libertar o Apuk. Apuk é o deus da destruição, da morte e de alguma coisa. Ele é deus de 3 coisas. É como se fosse o deus do inferno, vamos dizer assim, né? E ele acaba descobrindo que ele que vai ter que libertar esse deus poderoso, esse deus da destruição. Aí ele fala assim, eu vou libertar o deus da destruição, por que eu faria isso? Mas aí entra a personagem Brooks. Brooks é uma garota que ele encontra na escola, na sala do diretor, depois que ele bate no menino. E ele gosta dela, acha ela bonitinha. Acho bom que não tem essa sexualização. Ele não fala assim, nossa, que linda, eu preciso ter... Não, eu só acho ela bonita. Ok, 13 anos a gente acha as pessoas bonitas. Ok. Daí essa menina, ela é uma Nahual. Nahual, eu não sei como seria em português, porque não é inglês, né? É maia, né? Ela consegue se transformar em outras formas, em outros animais. Essa Brooks, ela como é muito novinha e ela tem algum tipo de limitação que a gente não sabe muito bem, ela só consegue se transformar numa águia. Daí ela que vai falar essa profecia para ele, vai ajudar ele nessa trajetória do livro todo, né? É um personagem, cara, que assim... O Zane é um personagem carismático, é uma voz muito legal, muito divertida. Só que essa Brooks, você quer gostar dela, mas ela é um pé no saco. Ela é uma garotinha de 13 anos, chata, que só sabe reclamar e super misteriosa e não quer contar nada pro Zane. E se a personagem não conta nada pro personagem principal, você não fica sabendo. Porque ele que tá narrando a história. Aí a gente fica um pouco, sabe, chateado, a gente quer que ela conte as coisas, mas ela não conta, enfim. Aí eles vão entrar nesse vulcão e o Zane vai começar a ouvir um chamado desse deus para ele poder ir lá e libertar ele. Ele falou, não vou fazer isso. Mas aí acontecem alguns acontecimentos ali, que eu não preciso falar, porque leiam o livro que vocês vão saber. E essa Brooks, ela tem algum problema que ele precisa salvar ela. Aí o Deus fala assim, você quer salvar sua amiga? Eu faço tudo, o que você quer? Me liberta que eu salvo. Aí ele fala assim, poxa, o que eu vou fazer, né? Vou ter que libertar ela. Aí vai e liberta e a profecia é concretizada. Aí o Deus da destruição e da morte é liberto por esse Zane. E por que esse Zane ele é tão importante? Os deuses, o Huracan, o Cucumatz, daí tem mais outros 5, que eles fizeram o Sacred Oath. É como se fosse um pacto para eles não terem filhos semideuses, né? Porque, não sei se vocês já leram, Percy Jackson, todo mundo ali é filho de algum deus com alguma pessoa, algum humano. Só que nesse livro aqui, não. Só o Zane é filho... Depois a gente vai ver meio que um gancho / spoiler dos próximos livros, mas eu não vou contar aqui porque pode ser considerado spoiler, então não vou falar. Mas até esse livro aqui só existe o Zane como um Godburn, que é metade... É como se fosse um semideus, mas eu não sei por que a autora não usa o mesmo termo, né? Porque ali no Percy Jackson ele usa semigod, acho que é isso? Demigod, a semigod, ou seja, semideus. E esse aqui fala Godburn, ou seja, nascido dos deuses. Eu não sei porque a troca, não sei se faz diferença. De repente pela mitologia faça, né? Eu não sei. Comente aqui embaixo se você sabe, eu não sei. Daí eles fazem esse juramento para ninguém ninguém fazer filhos com humanos, para não criar essa nova onda de semideuses. Porém, se o Zane está aqui contando essa história pra gente, é porque alguém quebrou o código, quebrou o combinado ali dos deuses, e a gente só vai descobrir lá para metade do livro, que eu não vou contar para vocês, que pode não ser, não é bem um spoiler, mas é divertido você ficar pensando, poxa, se ele tem esse poder, é porque ele é deus daquele coisa, sabe? Se ele pode mexer com a água, ele é deus do mar. Os deuses não são tão fechados, vamos dizer assim, como o da mitologia grega. Porque a mitologia grega tem ali Zeus, deus dos céus e do raio, Poseidon do mar. Aqui não é um pouco mais aberto, tanto que o Apuk, que é o mauzão aqui do livro, ele é deus da destruição, da morte e não sei o que. Ele não é deus, tipo, deus do inferno, Deus... Não é assim, ele é um pouquinho maior. Talvez por aquilo que eu falei, né? De repente, pela falta de documentos, ficou um pouco mais aberto. Às vezes deveriam ter outros deuses que a gente não acabou não conhecendo aqui, né?
E é uma coisa interessante que, por ser um livro juvenil, infanto-juvenil, né, que o público-alvo ali é de 8 anos, 12 anos, eu tenho 26 e estou lendo e está tranquilo, maravilhoso. Esse Deus aqui do mal, ele não tem tridimensionalidade, ou seja, você não consegue realmente ver a maldade dele. Você sabe que ele é mau e vai ter várias situações aqui que ele vai fazer maldades, mas só isso. Ele não é aquele Deus... Até porque eu leio Stephen King, né, do terror, então às vezes eu sinto falta um pouco de profundidade. Profundidade é a palavra. Profundidade nesse Deus do mal, sabe? Mas, cara, é um livro super incrível. Para quem não tem costume de ler inglês, é um livro bom para você treinar, porque é um livro que é infanto-juvenil. Então não vai ter grandes palavras difíceis, é muito diálogo, é muito dinâmico. Não tem uma parte que você fala assim, o livro tá mais ou menos. Não, é sempre muito divertido, é engraçado. Coisas que eu não senti no Dragon Pearl, da Yu Lu Lang, alguma coisa assim, da mitologia coreana, do Rick Riordan Presents. Mas esse aqui, cara, é puramente Percy Jackson. É o Percy Jackson no New Mexico fazendo mitologia maia, perto da mitologia maia. É muito bom. Então, gente, eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui, porque se eu falar muito pode ser algum tipo de spoiler. Não é um livro que se eu falar muita coisa vai quebrar a magia de ler, porque se eu contasse tudo que acontece nesse livro, você ainda ia querer ler, eu acredito. Porque não tem grandes revelações. A revelação de quem é o pai dele não é uma grande revelação, assim, que, meu Deus, é um plot twist carpado. Não, mas é interessante, então eu não quero estragar a experiência de vocês, mas é aquilo. Mesmo que alguém fale que o Percy Jackson é como se o Rick Riordan tem um modelinho, ou seja, todo livro dele tem aquela coisinha certa. Tem, realmente tem. Aqui você sabe mais ou menos o que vai acontecer. A ideia não é saber o que vai acontecer, mas como vai acontecer. O Zane é como se fosse o Percy, ele é muito engraçado, ele vai evoluindo, ele começa muito quietinho, sofrendo bullying, depois ele vai descobrir o poder dele. E a autora faz com que esse poder místico desse livro venha para a história, para a vida real. Então as crianças ou as adolescentes, ou a gente adulto que está lendo esse livro e vê um garotinho que tem uma deficiência, passar por essa deficiência e transformar essa deficiência, como se transforma no livro, em um poder que vai derrotar o que tiver na frente. Na verdade, a gente não sabe se ele vai derrotar o vilão do mal, porque fica em aberto para fazer um gancho, porque tem mais 2 livros que estão super caros. Eu não sei quando vou ler em inglês, mas vão ver. E é isso. Esse paralelo com a literatura para a vida real das pessoas. Eu achei incrível, recomendo demais. Já deixa aqui o seu like se você gostou da resenha, comente aqui embaixo se você pretende ler, se você está afim de ler. Não tem ainda edição no Brasil, esse livro aqui é da Disney, Hyperion. Eu não sei se de repente a Intrínseca, né? A Intrínseca que publica Percy Jackson. Por favor, Intrínseca, traduza esse livro, traga para o Brasil. Já faz um tempo. Eu acho que esse livro aqui, eu comprei em 2019, né? Foi em 2019, mas eu não sei de quando ele é. Mas já faz um tempo. Mas aqui vem a pandemia também, os lançamentos acabaram ficando para depois. Gente, só para encerrar, no começo do livro tem uma cartinha desse Zane, não é pra gente, que eu não vou contar para quem é, porque você fica meio assim, pra quem é essa carta? E é bem engraçado. Aí no finalzinho tem como se fosse sabe aqueles livros, aqueles filmes da Marvel, que tem um finalzinho que vai te dar um gancho para outro, vai te explicar alguma coisa? É muito, muito interessante. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscrevam no canal e até a próxima.